Bom, estamos online já. Tem bastante gente online já, tem mais de 40 pessoas online. Então vamos esperando o pessoal se conectar. Passou um pouquinho de 60 agora. Bom, então vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Fernandes, sou fundador e CEO da Rua 2, sejam muito bem-vindos. Depois de uma temporada de webinars com os nossos especialistas, profissionais do nosso time, onde a gente começou a trazer conhecimento e informação de valor para o nosso mercado, para apoiar o mercado imobiliário, a gente começa essa segunda etapa. Essa segunda etapa, a gente tem o objetivo de compartilhar e trocar experiências, porque a gente entende que, juntos, a gente pode passar por esse momento de tantas incertezas. A gente acredita que quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai se preparar para esse futuro que, como eu disse, é um futuro um tanto quanto incerto, né? Quem chegou até aqui não conhece ainda muito sobre a Rua 2, vou fazer uma breve apresentação. A gente é uma startup que começou a operar em janeiro do último ano. Nossa missão é impulsionar a transformação digital do mercado imobiliário, ajudando a solucionar a dor dos locatários por meio das imobiliárias. Mas, poxa, o que isso significa? As nossas soluções elas possibilitam digitalizar a jornada completa da locação de imóveis. E aí, se a gente for pensar em como é que isso funciona em tempos de coronavírus, a gente tem ajudado imobiliárias de todos os tamanhos no Brasil inteiro a continuar funcionando, porque elas podem oferecer a experiência de alugar o imóvel sem sair de casa. Essas empresas elas conseguem atrair imóveis com programa de incentivo, agendar visita, fazer negociação e analisar crédito, até assinar o contrato, fazer tudo online. Então, as empresas podem fazer home office tranquilamente. Elas também contam com o serviço de hosts, são profissionais da própria Rua 2 que vão até os imóveis e apresentam cada pequeno detalhe para quem quer alugar. Atualmente, nesse cenário que a gente se encontra, a gente recomenda que essas visitas sejam feitas sem contato físico, são visitas por videochamada, mas em caso de fechamento, é possível fazer essas visitas pessoalmente, com todas as medidas de proteção. O host chega com antecedência, vai ao imóvel, abre todos os canais de ventilação e nunca entra no imóvel ao mesmo tempo que o cliente. Hosts são recrutados e treinados pelo nosso time e remunerados por visita e por proposta enviada, do mesmo jeito que os motoristas e entregadores de aplicativo. Assim, eles têm agenda flexível e conseguem operar e fazer uma grana mesmo em tempos de isolamento. Todos os dados dessa jornada são disponibilizados em um painel, onde é possível visualizar os resultados, porque para a gente ter acesso fácil a essas informações e analisá-las com frequência significa manter o dedo no pulso no negócio, estar sempre preparado para otimizá-lo. Além do principal, que é oferecer a melhor experiência para os clientes, automação, eficiência, inteligência de dados são algumas vantagens de digitalizar a sua imobiliária. Mas agora eu quero agradecer a Maria Flávia e ao Leandro que aceitaram o convite para conversar com a gente e responder algumas perguntas que mais têm rondado a cabeça de quem trabalha no mercado imobiliário. A Maria Flávia ela é advogada, especialista em direito imobiliário, sócia responsável por toda a área imobiliária do Machado Meia
que é um dos maiores escritórios do Brasil e uma referência em direito no país. E o Leandro, também advogado, coordenador de locação da Câmara Brasileira de Serviços, Comércios Imobiliários, sócio da Ibagi Imóveis, que é uma das maiores administradoras de imóveis do país. Ele também tem apoiado, sempre apoiou, né, Leandro, a desenvolvimento da legislação imobiliária, né, especialmente no que tange a locação, e neste momento tem sido peça-chave na condução do tema, entre mercado, meio jurídico e autoridades, algo que eu quero também te agradecer como participante desse mercado. Pessoal, lembrando que esse é um canal de troca, então a participação de todos é muito importante, a gente quer fazer isso aqui como uma conversa, né? A gente tem um canal aqui para fazer perguntas, tem uma área de perguntas, a gente vai lendo aqui as perguntas, a gente quer trazer resposta para algumas perguntas, a gente vai dividir basicamente em 2 blocos, né? No primeiro a gente vai ter uma fala inicial do Leandro e da Maria Flávia, contando um pouco do cenário geral, e depois a gente vai trazer algumas perguntas que a gente conseguir trazer. Então, primeiro eu queria pedir, Maria Flávia, se puder explicar um pouco para a gente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora eu estou só o finalzinho. Então, eu queria pedir, Maria Flávia, para explicar um pouco como você entende o lugar do mercado imobiliário nesse cenário de Covid-19 e quais os principais impactos que ele sofreu, que você tem visto nesse momento de crise. Então, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite à Rua 2, além de parceiros, são clientes do escritório, e a gente nos orgulha muito de apoiar nas soluções jurídicas dessa startup aí que já mostrou muitos frutos. Acho que todos nós estamos vivendo uma situação que a palavra, talvez, que deve até permear as discussões jurídicas é imprevisível, né? A imprevisibilidade do que acontece com a chegada do coronavírus, de forma não diferente, por óbvio, atingiu o mercado imobiliário das mais diversas formas, e queria aproveitar e explorar elas um pouco aqui, mas antes acho que tomo a liberdade depois até de saber se o Leandro concorda comigo, mas a gente precisa olhar todas as relações jurídicas em geral de uma forma casuística, ou seja, caso a caso, e os impactos que efetivamente ocorrem por conta dessa pandemia. Por que eu digo isso? Porque não raras vezes veremos situações de um descumprimento contratual que não necessariamente ele está atrelado ao coronavírus ou à pandemia em si. E isso será avaliado como uma situação diversa de uma imprevisibilidade. Então, acho que quando a gente usar esses institutos, por exemplo, de caso fortuito, de força maior ou de teoria da imprevisão, temos que ter bastante cuidado para realmente avaliar qual é o impacto para aquela relação jurídica do negócio efetivado. Então, assim, hoje o que a gente tem, né, no cenário como um todo? A gente tem, por exemplo, de uma maneira prática e objetiva já, fechamentos dos shopping centers, né, quando todos nós vemos os grandes centros de varejo fechados, por óbvio, há uma discussão enorme já em relação aos pagamentos efetivamente relacionados àquela operação. Então, o shopping, por exemplo, ele tem as despesas de manutenção, de condomínio, relacionadas ao dia a dia da operação e, por exemplo, as locações propriamente ditas. É uma situação que você fala, bom, mas não parece simples, o shopping está fechado e a gente não consegue operar. Por que ter aluguel? Nem tanto, porque, por outro lado, se você for olhar também pelo viés do empreendedor, esse shopping está fechado por uma determinação de um poder público e não porque ele deixou ou tomou uma medida na qual os seus inquilinos não podem fruir do bem. Tá? Então, eu quero trazer esse exemplo porque mesmo numa situação que às vezes parece tão óbvia, a solução dela não é. E a gente, do que já temos visto aí nas mais diversas renegociações e discussões,
A palavra de ordem é negociação de boa-fé e empatia. Porque se de repente virar uma enxurrada, a judicialização dessas ações, eu acho que não vai ter um caminho muito produtivo e muito menos rápido. Acho que quando você olha o restante do mercado, você já vê, por mais que, por exemplo, as obras, né, construção civil, ela é uma atividade sempre colocada como essencial. Aqui em São Paulo, por exemplo, o próprio governador reforça isso toda vez que ele traz novas medidas, e agora quando ele também postergou a quarentena. Na prática também se vê uma dificuldade um pouco grande dessas obras seguirem. Acho que quando a gente fala em obras até a céu aberto, um pouco mais fácil, e mesmo assim com as medidas todas que precisam ser tomadas, de precaução, álcool gel, máscaras, distanciamento, etc. Mas quando a gente fala em obras, e daí depois isso casa um pouco, que eu acredito que o Leandro vai trazer mais das locações propriamente ditas, por exemplo, para ambientes internos, e aí eu coloco uma situação, quer de uma reforma simples, quer de obras de adaptação num ambiente fechado, a gente já vê uma dificuldade muito grande do setor conseguir, durante esse período de distanciamento, de isolamento, enfim, conseguir atuar. Então, isso também são relações que, por cadeia, podem começar a desencadear outras coisas. Exemplo, um atraso numa entrega de obra, um atraso na contratação e, por exemplo, para esses próprios adquirentes de unidade de um financiamento, são situações que elas vão ser olhadas naquele momento de novo, caso a caso. Aí você vai, Mara Flávia, mas você imagina que é uma situação, então, que é uma nova enxurrada de distratos. Acho que é cedo para a gente dizer isso, e acho que a gente também tem que ter uma bastante cautela, porque, de novo, qual é a relação com a pandemia em si? Houve uma efetiva perda do emprego, ou uma suspensão de um contrato de trabalho, uma renegociação é causa para uma situação dessa? Nem sempre é o caso. Acho que a gente tem falado muito que é o seguinte, a situação é bastante grave, mas ela é passageira. Então, a forma como as partes em si chegarem nesse consenso, tentarem acomodar da melhor forma possível, acho que é a solução mais viável. Só por último, antes de passar aí, devolver para vocês, acho que vale também mencionar que os próprios novos desenvolvimentos, né? A gente via o mercado imobiliário bastante aquecido, saindo aí de uma crise econômica, até política do país, que acho que foi um dos setores mais afetados, já com uma retomada forte, novos negócios em andamento, terrenos sendo adquiridos para futuros desenvolvimentos. A gente também, né, olhava aí os jornais, os lançamentos em si já havia um volume muito maior. Então, vínhamos um crescimento que acho que o mundo parou por conta da Covid. Acho que é muito cedo dizer, puxa, e agora? O mercado imobiliário, no geral, qual é o grande impacto? Fora que também tem aí, historicamente, uma situação de que o imóvel sempre foi um investimento, digamos assim, com uma maior segurança, né? E em tempos de insegurança, eu também acredito que a gente possa ver a volta de um investidor que tinha uma certa conforto maior, por exemplo, no mercado de ações, etc., tendo em vista uma insegurança, olhar um pouco o imóvel como uma outra forma de talvez ter uma maior segurança mesmo. Eu acho que sim, são considerações iniciais. Perfeito, perfeito, excelente, Maria Flávia. Só um ponto, eu acho que a gente está tendo alguma interferência no seu microfone, talvez, não sei se... Vou tirar. Esse aí, talvez valha a pena esse microfone. Tá? Pessoal, a gente tem aqui com a gente também a Maria Amélia e a Ana, fazem parte do time da Rua 2, estão aí apoiando nessa mediação desse debate. Tá? A Maria Amélia lidera toda a área financeira da Rua 2 e a Ana tudo de comunicação e marketing. Tá? Esqueci de apresentar aí. Mas, Leandro, acho que agora queria te ouvir falar um pouco mais especificamente sobre locação, né? A gente sabe, algo que você está envolvido aí mais do que tudo. E
como você enxerga esse momento pensando em cada um dos envolvidos, né? Poxa, o inquilino, o proprietário, a imobiliária, considerando que todos eles estão passando por essa mesma crise, né? O locatário, ele perde o emprego dele, o proprietário, ele vive daquela renda, daquele imóvel, imobiliário é um negócio que está envolvido nessa relação, né? Como é que você está vendo, sob a ótica jurídica, o desenvolvimento dessas relações e como você acha que isso vai impactar? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutora Maria Flávia. É um prazer estar com vocês e todos os nossos internautas. Eu quero inicialmente agradecer, sensibilizado o convite e a oportunidade de conversar com diversos amigos do Brasil inteiro. Sempre é bom secundar uma boa fala, uma boa oradora, né? Porque nós pegamos carona, obviamente, na mensagem que ela já transmite. Negociação, sinceridade, bom senso e equilíbrio é um subtítulo de um artigo que construímos a quatro mãos, nós, nosso colega amigo Pedro Varman, do Rio de Janeiro, doutora Moira Toledo, de São Paulo. Esse subtítulo é uma resenha do que o mercado hoje está necessitando e exercitando, à luz exatamente do que a doutora Maria Flávia colocou. É um momento atípico gerado por essa pandemia, é um momento em que eu diria que nem no mais fecundo pesadelo tivemos a capacidade de gestar algo tão danoso à economia e ao ser humano nesse planeta. Pelo que já foi narrado, nós temos um entendimento de que os decretos de fechamento de atividade e principalmente decreto de calamidade pública exarado no Brasil já são causas interessantes a serem observadas sob a ótica do direito, seja na categoria de força maior ou de caso fortuito. Pelo menos esse é o entendimento que eu estou particularmente me curvando. E, naturalmente, isso traz impactos diretos às relações locatícias, tanto as relações comerciais quanto as relações residenciais. Elas são afetadas, ao meu juízo, de forma distinta. Eu penso que a locação comercial, nesse primeiro round, ela é mais atingida, né? Até por conta, repito eu, do fechamento das atividades. A doutora Maria Flávia sublinhou bem a questão do trancamento das atividades em shopping centers, né? E eu gostaria de trazer para o trancamento do que acontece nas lojas de ruas, nos escritórios, nas atividades comerciais do Brasil inteiro. Nós estamos trabalhando dentro da nossa empresa com um diálogo intenso, com uma negociação profunda, não deixando passar nenhum dos nossos clientes, abrindo canais para que eles possam, né, manifestar as suas dores e nós fazemos uma adequação desse cenário. Corroboro, né, o entendimento da doutora Maria Flávia de que a solução não é fácil, a solução ela é árdua, ela é espinhosa, mas concordo mais ainda de que judicializar a matéria é o pior cenário para todos os envolvidos. Então, eu acredito que, a pedido do Paulo, nós falaríamos um pouco mais sobre a questão administrativa e jurídica. E eu tenho mais ou menos uma seguinte subdivisão, né? Nós temos algumas atividades que, obviamente, não foram impactadas, as ditas chamadas essenciais, atividades essenciais. Então, não me parece adequado, justo, legítimo e legal recebermos uma proposição de redução locatícia, do valor locatício, oriundo de uma rede supermercadista, oriundo de uma rede de farmácias. Parênteses. Pasmem os senhores, recebemos, tá? De grandes redes, né, de indústria farmacêutica do Brasil, de revendedores de remédio, recebemos. Mas eu creio que é mais um pequeno lapso da gestão administrativa desta entidade do que dentro de uma órbita jurídica de razoabilidade do pedido.
porque nós temos dados aí do setor varejistas que implicam um crescimento da atividade, tanto na rede supermercadista como na rede de revenda de remédios, da ordem de 20% a 25%. Sorte que não me parece, de forma alguma, razoável, né, o deferimento, né, sob o ponto de vista jurídico, né, de pedidos desta natureza. Nós temos uma segunda linha de atuação que nós chamamos que são atividades que foram impactadas, mas que, em tese, elas não geraram nenhum prejuízo ou um prejuízo mínimo na consecução das suas atividades. Eu gosto muito de usar exemplos, e aqui eu estou trazendo o exemplo das agências bancárias, né? Muitas foram fechadas, muitas trabalharam com expediente interno, muitas foram reservando ali 1 ou 2 ou 3 horas diárias ao público externo, mas quer me parecer, com toda a vênia, que essas atividades não sofreram um prejuízo substancial. Nós todos somos usuários aí de aplicativos bancários e realizamos as nossas operações quase que sem a necessidade de irmos presencialmente aos bancos. Tem uma outra linha de atuação, né, tentando assim ser didático na exposição, que eu tenho utilizado a palavra que não existe um perdimento, entre aspas, da receita nesse momento. Há uma possível postergação, né, desta receita. Eu tenho usado como exemplo uma loja de materiais de construção. Algumas no Brasil ficaram, de fato, 1 semana, 2 semanas, sem poder abrir as portas e, portanto, sem vender. Mas eu chamo a atenção de que as obras estavam em curso, de sorte que muitas aquisições naquele período não puderam ser realizadas. Mas tão logo as lojas abriram, elas foram realizadas. Ou seja, a venda aconteceu. Houve talvez uma prorrogação no processo de venda por 1 semana, 2 semanas, 20 dias, 30 dias, a depender da região do Brasil. Mas quer me parecer que as obras que estavam em curso, elas, assim que as unidades de venda abriram, elas celebraram as vendas e as obras recomeçaram a operar. E elas também acrescentam as obras que já estavam previstas para acontecer em abril, em maio e assim sucessivamente. Então, para esse tipo de caso, nós estamos trabalhando dentro de um vértice de uma concessão eventual, quando necessária, de uma moratória. Trabalhamos aí com 60%, 70%, 80% do valor do mês de março, concedemos um desconto de 20%, de 30%, e esse valor é diferido a futuro, de acordo com o entendimento entre as partes, para que isso não se constitua numa isenção, mas sim numa suspensão do pagamento nesse momento. E aí, cada caso é um caso, cada caso é observado e cada análise é projetada para um termo aditivo. Eu chamo a atenção à necessidade nessa situação de termo aditivo, porque nós todos sabemos que os tribunais têm uma interpretação extremamente benéfica a favor dos fiadores, né? De sorte que me preocupa muito a concessão de uma moratória para que esse valor seja diferido a futuro e pagamento futuro, sem a participação, sem a vênia, sem a anuência deste fiador. Alguns sustentam que, se o fiador é fiador de 2.000, e se foi recebido 1.000 agora e 1.000 foi para o futuro, ele continua sendo fiador. Eu acho interessante essa linha de pensamento, mas ainda me agarro, né, de que nós estamos presos a uma transação e a uma moratória. Nós estamos presos a 2 elementos distintivos da responsabilidade do garante. De sorte que ainda me prendo à tecnicidade e, nesses casos, ainda estou a recomendar a existência de um aditivo. Ainda que possamos também estar ultrapassando a barreira formal de um aditivo para algo a nível de um e-mail do fiador reconhecendo que aquele credor, aquele locador concedeu a seu afiançado uma moratória, vai receber isso no futuro. Enfim, até posso dizer aos senhores que, dependendo dos casos, até um WhatsApp do fiador, desde que esteja cadastrado no nosso sistema como sendo dele, enfim, tem sido instrumentos pelo qual nós estamos validando essas operações a nível de moratória. Agora, existe uma outra categoria aí, né? Existe uma categoria final aí, que eu acho que, infelizmente, contempla um número também exacerbado de locatários, que são as atividades
em que houve um perdimento completo da sua fonte de receita, né? Onde a atividade está fechada e a atividade fim não está sendo executada, muito embora não por responsabilidade do locador, né? Mas por responsabilidade de uma pandemia mundial, sorte que aí há uma dor mais profunda do locatário, né? E há necessidade de uma análise ainda mais acurada, muito mais detida da administradora para chegar a um bom termo nesta diretriz de um acordo. Então, nesta linha de atuação, de fato, sinto que o mercado caminha por um processo de isenção de dias de aluguel, né? Não preservação desse valor ad futurum, né? Mas sim de isenção. E aí, claro, existe uma gama bastante considerável de atividades, né, que acham-se profundamente impactadas, né, onde as portas cerradas impedem o exercício e a prática das suas atividades. Porém, eu também não defendo, né, uma isenção integral e ad eterno, né? Eu acredito que existam razões muito lógicas, inclusive, né, da manutenção e da preservação de um valor mínimo para esta locação. Alguns podem interpretar que esse valor mínimo é metade do aluguel, 50%, outros podem interpretar que é 30%, outros que é 60%. Não existe nenhuma legislação, né, determinando esse coeficiente. Esse coeficiente tem brotado, né, da negociação entre o locador e o locatário, né, buscando, de fato, uma razoabilidade nesta conjunção de interesses que, num primeiro momento, nos parece serem antagônicos, né? Se a gente percebe que o locador quer receber o aluguel e o locatário não quer pagar aluguel, a gente, me parece, fica numa posição desconfortável como administradores de imóveis, né? Porém, nós temos que sustentar que a relação brota por interesse das partes. Alguém quer ceder em locação e alguém quer tomar em locação. Então, existe um ponto de comunhão, um ponto de interesse, e é exatamente em cima desse ponto de comunhão e de interesse, exatamente em cima de um histórico do locatário e na possível preservação desse locatário para o futuro, que, de fato, a administradora precisa evitar todos os esforços para encontrar uma matriz e encontrar uma solução. Não é uma solução abstrata, não é uma solução genérica, não existe uma vacina, nem um remédio que possa ser prescrito nem pela doutora Maria Flávia, nem por mim, nem pelo Paulo, e ficaria muito grato se no nosso mais de centena de participantes no momento pudesse surgir, de fato, uma solução a nível de régua. Olha, daqui para cá está assim, daqui para cá está assado, e está tudo muito parametrizado e resolvido. Infelizmente, não conseguimos chegar neste ponto de atração. Então, repito, nessa dinâmica nós estamos utilizando fatores, necessidades, né? E por que eu sustento a razoabilidade de um valor, da manutenção de um valor de aluguel? Nós temos que pensar sobre vários fatores. O Paulo já falou, né? Poxa, nós temos aí diversos locatários cuja esta renda do aluguel é o salário deles, né? É a manutenção deles, é a subsistência deles. Então, temos aí um ponto. Temos um segundo prisma, né, que é uma análise concreta. O proprietário está dispondo do bem? Não, ele não dispõe do bem, né? O bem está alocado, e lá estão os pertences desse locatário. É óbvio que ele não está exercitando os pertences nem a locação, verdade? Mas os pertences estão guardados, estão seguros, estão no local, estão abrigados. Então, é muito equilíbrio, muita boa-fé, né, contratual, muito bom senso, né, para que a gente, de fato, consiga juntar esses interesses que, num primeiro aspecto, nos parecem antagônicos, mas eu penso e defendo e confio que eles são muito mais similares, muito mais conjuntos, andam muito mais em paralelo no mesmo destino do que de forma invertida. Eu queria aproveitar, Paulo, 2 ou 3 minutinhos a mais aqui nessa primeiro bate-papo, para falar um pouquinho da locação residencial, né? Porque eu gostaria de passar alguns dados aí para os nossos amigos, né? Costumo dizer que nós, pessoas humanas, nós nos expressamos por cartas, por e-mails, né? Pela oração, né? Pela oratória, né? Mais recentemente, nós estamos nos comunicando através desses fantásticos meios aí de Zoom, Hangouts e WhatsApp, e uma série de situações aí, né?
Eu participei de um outro call esses dias, um amigo meu falou, olha, abri a geladeira, caiu 3 lives ali, né? Então, quer dizer, a gente está agora entrando numa nova diretriz. Mas o mercado e as empresas, elas se explicam muito bem por dados, por números, né? Então, compete a nós aí analisarmos esses números, né, e trabalharmos eles, porque aquilo representa uma diretriz mercadológica ou uma diretriz de gestão das nossas empresas. E é salutar você perceber que o entrosamento está aparecendo nessa relação. O amadurecimento do mercado, a capacidade de gestão das administradoras tem sido bastante interessante e sendo um verdadeiro amálgama para tentar resolver estas diretrizes atuais, essas dores atuais. Então, nós temos alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Aproximadamente 80% das reclamações ou sugestões ou pedidos dos senhores locatários, ele está na área comercial. E desse número, 95% tem sido resolvido. Estamos com um déficit de 5% ainda por se estabelecer. Leandro? Repetir? Então, vamos lá. De 100% do que chega numa administradora de imóveis no Brasil hoje, 80% tem se concentrado em pedidos oriundos de locatários comerciais. E a taxa de sucesso de negociação tem atingido aí a órbita de 95%. Né? Então, é um número bastante importante, bastante impactante e mostra realmente uma operação, né, das administradoras, né, muito consistente, né, no convencimento de que a negociação e o acordo é a melhor solução para as partes. 20%... Ou seja, a gente consegue dizer já que os proprietários estão abertos a negociar e estão compreendendo esse momento de uma forma mais aberta, né? Aberta, madura, né? Colocando-se também na posição do locatário, né? E aí eu volto a dizer, dentro de vários cenários, né? As composições elas guardam peculiaridades quase que individuais, né? Nós não temos aqui uma fórmula única, nós temos várias fórmulas e várias fórmulas estão sendo empregadas para o melhor desiderato dessa questão. Mas 20% ele parte da dor de um locatário residencial. E aí eu chamo uma atenção, né? A doutora Maria Flávia poderia dar uma aula magna a nós todos sobre esse tema, com absoluta certeza, porque se de um lado nós temos algumas ferramentas jurídicas que poderiam ser usadas pelo locatário nesse momento de dor, ou seja lá o artigo 317, o 393, o 396, o 478, o 79, o 480, o 567 do Código Civil, para alguns o 19 da Lei Inquilinária ou o 22 da Inquilinária, ou seja, você tem uma pleia razoável de artigos para escorar um pedido de revisão ou de resolução do contrato, porque o objeto do negócio a qual ele foi esculpido deixou de uma hora para outra de existir. Então, essa imprevisibilidade dentro da teoria da imprevisão, redundantemente falando, é o que dá origem ao pedido sob a ótica de uma eventual ação de revisão contratual ou de resolução contratual no judiciário. Mas o mesmo não se pode dizer em relação ao locatário residencial. Por que não? Porque esse está fruindo do bem. E até, usando a expressão da fruição do bem, eu diria que ele está fruindo bem à exaustão, né? Porque, afinal de contas, todos estamos em quarentena. Né? Nós estamos usando muito mais do que usávamos as nossas 4 paredes, né? Residencialmente falando. Então, em tese, eu afastaria, sob esta ótica e sobre esse prisma, né, a juridicidade do pedido de um locatário residencial. Contudo, existe um outro fator que eu chamo a atenção de todos, né? E faz parte do que nós estamos propondo dentro da nossa gestão, dentro da nossa administração, e também usando a história do exemplo, né? Nós temos vários locatários residenciais que estão fruindo, obviamente, do bem, porém não estão aferindo renda alguma, porque eles estão impactados pelo fechamento do seu micronegócio, eles estão impactados pelo fechamento da sua atividade, eles estão impactados pelo decreto que proíbe ele de trabalhar. Eu usei ontem um exemplo verídico, né?
nós sabemos que as escolas estão funcionando, algumas de forma remota, enfim, né? Mas muitas escolas estão funcionando e a escola não vai isentar nenhum pai de aluno do pagamento, né? Ele vai dizer que são 12 pagamentos e são 12 pagamentos. Mas eu recebi um pedido de um locatário que chegou ao meu conhecimento que ele era motorista de uma van de transporte escolar. Ele é autônomo, gente. Ele está altamente impactado com o simples fato de que ele não consegue pegar mais nenhum aluno em casa e levar ao teu colégio. E também não consegue trazer esse colégio para casa. Então, nesse caso, ele está impactado. Então, nós estamos sustentando para essa linha de raciocínio, né, uma moratória. Né? Uma moratória, conversa com o locador, acerta com ele para que esse valor seja pago daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí entra toda a engenharia, né, da negociação. Eu gostaria de passar para vocês aqui quatro regras ou dicas de ouro aqui para a gente dar um fechamento, né, nessa nossa participação inaugural, né, para que a gente possa abrir para perguntas e tudo mais. Atuar para mantermos as boas relações, o bom vínculo com inquilinos e proprietários. Agir com bom senso, equilíbrio e razoabilidade. Falei várias vezes durante a minha fala. Buscar incansavelmente o consenso e o entendimento. Levar os proprietários para negociar conjuntamente, pois eles também estão vivenciando e sendo afetados pela crise. Acho que esses 4 elementos que eu busquei, de alguma forma, abordar durante esse cenário, né, traduzem o que, digamos assim, nós estamos usando com muito afinco dentro da nossa gestão. Mas hoje já temos algo em torno de 20% da nossa carteira renegociada, né, o que a gente considera um número bastante intenso e satisfatório, né, e nós estamos partindo do princípio de que aquilo que é combinado é barato e de que aquilo que é combinado é cumprido. Então, nós estamos acreditando nessas premissas e desenvolvendo, né, com as portas abertas sob o ponto de vista digital, né? As nossas agências, infelizmente, estão fechadas, mas estamos com boa parte dos nossos colaboradores em home office, atendendo diariamente, diuturnamente, as reivindicações dos nossos locatários, interagindo com os locadores e buscando produzir, né, uma solução equilibrada às partes. Eu termino com uma palavra final chamada resiliência. E quero pedir, venha aqui o amigo Carlos da Crédito Real, que possivelmente está entre nós aqui participando, porque a palavra veio dele e eu gostei. Então, Carlos, eu estou pedindo a tua parte aqui para usá-lo. Resiliência, capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gente, Paulo disse bem certo no início. Nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas nós temos absoluta certeza de que isso vai passar. E nós temos que, então, aprender com esse processo, né? Aprender com esta dor, para que a gente saia, depois dessa jornada, melhor do que nós entramos nela. E eu acho que uma demonstração inequívoca disso é numa live, de uma terça-feira, de 5 horas da tarde, nós temos quase 140 pessoas participando. Eu acho que isso demonstra, ao meu modesto juízo, né, o interesse, a vontade das pessoas de buscarem alternativas para os seus negócios e, dentro desses negócios, empreender o melhor possível. Eu acho que isso é uma prova eloquente, né, do quanto nós estamos no caminho certo, enquanto nós estamos certos em nos preservar os nossos clientes e, com maturidade, achar as soluções que se mostram mais razoáveis e equilibradas a todos os atores desse segmento. Excelente, Leandro, excelente. Acho que razoabilidade é a palavra-chave nesse momento e buscar o equilíbrio entre as partes e a manutenção dessa relação, que não é uma relação que está começando hoje, né? A relação locatícia, em geral, é uma relação que já vem de anos, já vem de meses, né? Agora, como cuidar dessa relação para que venham próximos anos com uma boa relação, né? E aí vem os vários tipos de negociação. Mas se de um lado a gente tem a relação entre as pessoas
em torno do imóvel, ou seja, o dono da propriedade e o seu locatário, a gente também tem um outro lugar de discussão, que é como é a relação das pessoas que moram conjuntamente em um momento que a gente está super preocupado em estar perto das outras pessoas, em tocar nas mesmas coisas que outras pessoas tocaram, né? E aí acho que a gente entra no tema de condomínios, né? A gente sabe que tem alguns condomínios que começam a impedir a entrada de profissionais ou de pessoas que não são parte do condomínio, e aí isso inclui os corretores de imóveis, profissionais que apresentam imóveis, prestadores de serviço, seja para consertar uma máquina de lavar, para fazer uma mudança. E a gente entende a preocupação do condomínio, que é de proteger dos seus condôminos, mas até onde vai o poder do condomínio, né? Os condomínios podem proibir a entrada de pessoas, né? Se isso acontecer, como agir? E aí eu acho que seria legal ouvir um pouco, primeiro de você, Maria Flávia. A pergunta é para os dois, queria ouvir os dois, mas te ouvir aí primeiro. Como você está vendo a relação do indivíduo com o coletivo que ele mora, e se o condomínio de fato tem poder para vetar a entrada de terceiros que não são condôminos daquele condomínio? Paulo, Maria Flávia, eu só queria fazer um adendo quando você já for responder, essa dúvida aí, só porque eu acho importante, a gente aqui está focado muito no Sul, né? A gente está fisicamente aqui em São Paulo, e o Leandro aí em Santa Catarina e tal, mas a gente tem algumas questões regionais que são bem importantes, eu acho, nesse momento, né? Dado até que nós temos clientes em várias regiões do país e tem situações diversas agora com os decretos estaduais. Então, se você puder responder só considerando também essas questões dos decretos, que a gente tem um decreto aqui em São Paulo, em Santa Catarina teve decreto de fechamento, e a gente tem, por exemplo, um cliente no Tocantins, né, em Palmas, que é um caso ainda que o Tocantins nem começou ainda a curva direito, né? Então, assim, está mais no início e não houve decreto de fechamento. Então, só para você conseguir colocar aí se tem diferenças dos estados, inclusive, nesse momento. Tá, eu acho que assim, quando a gente fala juridicamente, Mara Amélia, podemos até então ter, sim, diferenças entre os estados, mas o que é nítido é que tem um senso comum de que esse isolamento precisa ocorrer e assim, acima de um decreto, efetivamente, as suas comunidades, os seus condomínios vão tomando medidas para tentar diminuir essa circulação. Acho que assim, não vi e não vimos até agora no escritório nenhum questionamento, quer seja do empreendedor, quer seja de condomínios, pelas restrições já impostas, mas aquelas que são mais genéricas e mais simples de entender. Então, por exemplo, uma vedação às áreas comuns dos condomínios. Então, por óbvio, se a gente está restrito às nossas casas, não faz sentido abrir a piscina, abrir a quadra de tênis e assim por diante. Isso tem sido bastante, assim, acho que aceito, né, por todo mundo. Tem uma questão que é o seguinte, ainda não, até uma pena isso já não ter acontecido para a gente poder tratar um pouquinho aqui, mas acho que vocês devem ter acompanhado, tem um projeto de lei que foi aprovado agora pelo Senado, né, ele vai para a Câmara, a gente imagina que a aprovação dele aconteça rápida, não imaginamos um veto presidencial, tem algumas questões que ainda são mais sensíveis, né? Um pouco do que o Leandro falou em relação à locação, se vai ter artigo que suspende pagamento, que parcela pagamento de aluguel, por enquanto isso não consta, né, da redação do tema, mas ali consta expressamente, porque institui um regime jurídico, né, emergencial e transitório para as relações de direito privado, e ali ele institui especialmente uma situação específica para os condomínios, né? Então, de novo, a gente não sabe se isso vai ser aprovado, ainda tem que passar pela Câmara, mas expressamente ele tenta restringir de uma forma aí genérica, né, para o país todo, a utilização das áreas comuns dos condomínios edilícios por conta da Covid-19, e ele dá um poder ao síndico para essa fiscalização de uma forma muito mais enfática, tanto das áreas comuns, e aí sim que vem uma questão que ela é sensível, pelo menos entendo eu que o texto da lei, se ele seguir assim, ele não é muito esclarecedor, porque ele também dá poderes ao síndico para restringir festas, reuniões,
alguns tipos de acesso, e aí chega num momento que acaba tendo uma certa confusão e um certo restrição do direito de propriedade. Porque uma questão é, de repente, eu impedir uma festa de 100 pessoas, porque efetivamente é uma transitação muito grande. Mas aí, daí, uma legislação, se sair genérica como consta, eu poderia entender, se eu sou um síndico muito restritivo, que sei lá, receber 2, 3 pessoas na sua casa, seus pais, etc., pode significar uma festividade. Então, começa... Ou uma mudança? Uma mudança, exatamente. Então, assim, o que a gente já tem recebido, até de questionamentos pessoais, eu vi pessoalmente até uma discussão num condomínio no interior de Minas Gerais, onde, por conta de estar realizando festa, um condômino que se sentiu invadido, porque tinha uma festinha de criança acontecendo na casa da pessoa, tirou uma foto e foi lá e postou e abriu o BO para entrar numa discussão se era festa, quantidade de pessoas que não é. Então, de novo, isso tem que reinar o bom senso. Acho eu que... e aí, só complementando, nessa legislação também, ele autoriza só a questão de reparos que sejam emergenciais ao imóvel, para justamente tentar trazer alguma luz a essa questão que está tão enfática de posso fazer reforma? Não posso fazer? Como é que isso funciona? Agora, falando desse uso do imóvel, né? Se a gente pensar o seguinte, vamos supor, vocês falaram que as visitas têm acontecido muito virtualmente, mas tem um momento que a pessoa quer ir visitar o imóvel, etc. Eu entendo que não é razoável, tá? E nem se esse projeto for passado da forma como está hoje escrito, que haja uma proibição de acesso ao imóvel propriedade privada de determinada pessoa que colocou ele para uma locação, por exemplo, ou para uma venda, ou para uma situação. Por óbvio, não vejo como também colocar uma placa na porta e deixar aberto para entrarem 100 pessoas ao longo do dia. Agora, se é uma visita agendada, se ela tomou todas as precauções, não subiu no elevador com todo mundo ao mesmo tempo, ou está prevenido, máscara, etc., entendo que um síndico que faça uma determinada restrição, acho que ele está indo além dos poderes que a lei lhe confere. Maria Flávia, aproveitando esse ponto que você está... a gente ouviu de alguns dos nossos clientes, a gente ouviu isso no Rio Grande do Sul, a gente ouviu isso no Distrito Federal. Alguns dos nossos clientes têm falado que, poxa, eu fui fazer uma visita e o condomínio colocou um impedimento, né? Como você recomenda, e aí estendo também ao Leandro, por favor, que recomendação a gente pode dar para essa empresa de como agir nesse momento? Qual seria a forma mais simples de tratar esse momento, já que é uma questão que, pelo que eu estou entendendo, do entendimento, pelo menos da Maria Flávia, é algo que não é razoável. O que deve fazer? Olha, eu vou começar por mim e passo para o Leandro na sequência. Mas eu entendo que, assim, o bom senso deve prevalecer acima de tudo. Eu prepararia uma correspondência desse proprietário que se vê lesado por apresentar o imóvel ao síndico, inclusive mostrando que concorda que não tem acesso às áreas comuns que estão ali bloqueadas, o objetivo é único e exclusivamente a visita do apartamento em si, ou do imóvel em si, que tem tomado todas as precauções e realmente requerer expressamente autorização expressa para que ele seja visitado, porque esse direito de propriedade não pode ter uma restrição dessa forma. Eventualmente, esse proprietário acompanhar a visita, ou estar próximo, também acompanhar, a distância tem que ser mantida, mas de repente acompanhar, assim, de identificar na portaria, realmente reconhecer que essa pessoa está autorizada a entrar, para poder ir lá e fazer uma visita. Acho que assim, não é hora de visitar o salão de festas, de visitar a piscina, para ver se isso vai fazer sentido, mas eu entendo que esse direito de propriedade não pode ser, esse direito não pode de forma alguma ser restringido. Bacana. Leandro, quer fazer alguma observação sobre isso? Não, eu acho que eu vou novamente secundar a minha colega, vou caminhar no mesmo sentido, né?
O artigo que ela menciona é o artigo 15, né, do PLS 1179, que foi para a Câmara, está indo para a Câmara dos Deputados. Esse PLS, diga-se de passagem, ele também interferia em matéria locatícia, principalmente no seu artigo 10º, porque constituía uma regra de moratória a todas as locações residenciais no Brasil. E, felizmente, tanto o autor da proposição quanto a relatora ouviram os argumentos de todo o mercado imobiliário nacional, principalmente um argumento impactante. 80% dos locadores de imóveis residenciais no Brasil, eles possuem apenas mais um imóvel, que é esse que está locado. Só que aquela minha fala, alguns minutos atrás, dizendo que ele é dependente desse aluguel, ele está escorado nesse dado, está escorado nessa constatação. Nós não estamos falando aí de um grande investidor, de um grande cliente, de um grande empreendedor, nós estamos falando de pessoas, né, que têm nesse aluguel residencial a sua fonte de subsistência. Então, esse artigo 10º foi retirado, né, do projeto, até mesmo por emendas parlamentares e também por convicção do seu autor e da sua relatora. Porém, né, é bom que se aproveite o momento, foi mantido o artigo 9º, que suspende, né, a concessão de medidas liminares na maioria dos casos previstos no artigo 59 da Lei do Inquilinato. Até a previsão original do autor era 31 de dezembro, mas o mercado salientou, né, através de notas técnicas, de princípios que buscariam, né, a revisão, ou até mesmo a retirada desse artigo, e alternativamente que ele fosse trilhado na órbita de 60 a 90 dias de suspensão. Acabou consensando-se lá dentro do Senado em 31 de outubro, algo em torno de 6 meses, 6 meses e meio, de suspensão das medidas liminares em ações de despejo. Agora segue para a Câmara, eu acho que o nosso apelo ainda continua para a redução desse prazo, estamos buscando sensibilizar, né, todos os parlamentares, todos os deputados federais do Brasil de que esse prazo ele é muito extenso ainda, mas estamos aí na expectativa do que vai acontecer sob análise da Câmara dos Deputados. Mas o artigo que a doutora Maria Flávia defere é que ele realmente dá uma munição muito forte, né? Uma arma muito poderosa ao síndico, né? À administradora do condomínio, à medida em que ele preserva o direito de restrição da área comum. Né? Então, quer dizer, numa interpretação elástica, para que se chegue a um apartamento, precisa se passar pela área comum. Para se visitar um apartamento, precisa passar pela área comum. Para fazer uma mudança, precisa passar pela área comum. E nós não estamos aqui falando exatamente como ela colocou, num salão de festas, numa sauna, numa academia de ginástica dentro do condomínio. Nós estamos falando de área de acessibilidade. Então, aqui, eu me consorcio plenamente a visão da colega, no sentido de que há que existir o bom senso, né? Há que existir medidas que permitam a continuidade da vida, né? E a preservação da mesma. E a continuidade da vida passa também pela mobilidade das pessoas. As pessoas podem estar numa situação em que um aluguel de 5 mil não é mais confortável e eles, eventualmente, têm que migrar para um aluguel de 1.500 ou de 2 durante um período. Isso está fazendo parte de uma jornada da vida dela. Então, não permitir que a gente mantenha as nossas atividades ainda sob formato digital, ainda que seja pelo formato da boa oportunidade que a Rua 2 oferece às administradoras de imóveis do Brasil, quer dizer, tem que existir realmente uma razoabilidade, um bom senso, para que as coisas continuem dentro do possível, dentro de uma normalidade negocial. Nós reconhecemos que houve uma queda considerável na procura de novas unidades nesse período, mas elas continuam existindo. Não houve uma interrupção plena. Elas diminuíram, mas continuam existindo. E nós estamos também usando ferramentas tecnológicas para dar efeito a diversas locações, né, nesses últimos dias. E de uma delas, por incrível que pareça, foi por uma médica. A médica compareceu no condomínio para fazer a mudança e o síndico proibiu. O síndico disse que ela não poderia fazer a mudança porque ela era médica
e estava indo para aquele apartamento para poder trabalhar na linha de frente do coronavírus. Sustentou que o condomínio tinha muitas pessoas de idade morando ali e que ela poderia ser um vetor da propagação do coronavírus dentro do condomínio. Vejam, são situações complexas e a gente tem que achar soluções, né? Mas, no primeiro momento, houve a restrição plena, total e integral e ainda ausente a lei. Perfeito, perfeito. E é o que você colocou, né? Do lado do proprietário, às vezes a gente olha, no geral, e pensa que o locatário que precisa do imóvel, o proprietário tem, então ele talvez não precise daquela renda, né? A gente tem clientes nossos que tiveram um grande desafio com renegociação, em que o locatário chegou e falou, olha, eu não vou pagar, mas na hora que eles foram olhar, o proprietário que é um senhor idoso, acamado, e que é cuidado por cuidadores, e o pagamento dos cuidadores vem na renda daquele aluguel. Então, poxa, não é bem assim. Na verdade, é uma relação que as duas partes precisam, não é? Acho que é uma coisa que é importante a gente levar à frente como informação, porque é muito comum as pessoas olharem proprietário do lado forte e locatário do lado fraco. Exatamente. Fora que é uma forma de girar a economia, né? Então, quando você, inclusive, restringe a uma locação numa situação específica do empreendimento, é uma forma, inclusive, de, se não acontecer, um negócio acontecer, a pessoa mudar para o bairro, tem uma série de coisas que vão impactando e o problema vai só agravando, né? Perfeito, perfeito. Acho que excelente, vocês deram uma visão espetacular e agora a gente quer ir para as perguntas. A gente tem uma série de comentários aqui interessantes. Acho que muita gente falando aqui, Leandro, que você é uma referência, uma autoridade no tema aqui no Brasil. Teve um comentário interessante. Eu agradeço, mas comentários dessa natureza feito por amigos que eu estou reconhecendo aqui, eu quero dar um devido desconto, né? Quero pedir desconto a todos aqui. Mas fico lisonjeado, agradeço. E sempre é uma oportunidade rever amigos aí que eu estou há algum tempo sem olhar e agora vejo aqui algumas manifestações. Agora é só pela tela. Exatamente, manifestações de carinho. Muito obrigado, agradeço. Sensibilizado aí a manifestação. O Márcio Schneider, grande amigo Márcio. Márcio, presidente do Conselho da APSA do Rio de Janeiro, e presidente da BMI também, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Falou que a gente está num momento que é de oportunidade para as imobiliárias mostrarem o seu valor, né? Já que é um momento que tem tanta negociação entre o proprietário e o locatário, é um momento de gerar valor para as duas partes, né? E talvez trazendo essa razoabilidade que o Leandro e a Maria Flávia tanto trazem aí. Acho que faz todo sentido. Antes da gente ir para as perguntas do pessoal, queria agradecer muito a Maria Flávia. A Maria Flávia tem um outro compromisso agora, e a gente vai poder participar só até agora com ela. Maria, muito obrigado pela participação, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Tá? Quero que você esteja à vontade aí. Eu agradeço a todos e, inclusive, também, Paulo, fique à vontade, se surgirem novas perguntas que sejam endereçadas a mim, de vocês também me encaminharem e eu fico totalmente à disposição de depois responder no momento subsequente. Perfeito, combinadíssimo. Tá bom? Muito obrigada, Leandro, Maria Amélia e Ana, pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer e pode ter certeza que todas as perguntas daqui para frente serão endereçadas a você. Nós vamos aproveitar a tua Eu saí na hora de propósito. Vamos aproveitar a tua ausência, pode ter certeza disso. Até uma próxima, prazer em te conhecer. Até uma próxima. Tá? Obrigada, prazer, Maria Flávia. Tchau. O Antônio Ferreira tá trazendo um tema aqui interessante, que é em relação ao seguro-locação, né? Que é sobre seguro-fiança, sobre as garantias locatícias. E aí, Antônio, na próxima semana, a gente vai estar aqui no mesmo horário, no mesmo lugar, às 17 horas, com profissionais especializados em garantias locatícias, tanto do meio jurídico quanto das empresas que garantem aluguel, para a gente entender como eles estão vendo esse cenário, né? Poxa, será que os garantidores de aluguel se enxergam responsáveis por garantir nesse momento? Não. Em quais condições, né? Como as empresas estão preparadas para arcar
com possível aumento de inadimplência. Então, acho que vai ser um bate-papo super interessante, que a gente vai envolver o mercado de garantias e o mercado jurídico. Então, por isso, vou passar essa pergunta para a gente focar aqui mais na relação entre as partes em si. Tá? Mas está super convidado, assim como todo mundo aqui que está nos assistindo, a participar com a gente dessa próxima conversa. O Jardel, que é o CEO e fundador da Crédito Pago, já está confirmado. A gente vai buscar trazer um advogado especialista em mercados regulados para falar sobre sobre a ótica de mercados regulados, sobre a ótica da SUSEP, se enxerga a responsabilidade dos garantidores de aluguel neste momento. A gente recebeu algumas perguntas aqui, Leandro, especialmente sobre o mercado de shopping, tá? O Ricardo Abreu, da Abreu Imóveis de Natal, que é um grande amigo nosso, mandou por mensagem de à tarde, falou: Paulo, olha, queria essa pergunta que eu acho super importante da gente ter como resposta, né? A gente falou muito locação residencial, comercial, mas dentro do que é comercial tem uma série de vertentes, né? Tem uma série de lados. E aí um dos modelos de negócio são os shopping centers, né? Em que o equipamento fica fechado devido aos decretos, né? Ele não é uma locação normal, pois ele está ali porque o shopping vende a ideia de que o shopping vai atrair clientes e de uma hora para outra ele se vê fechado, né? O locatário do shopping center, ele deve parar de pagar aluguel? Não. Como você enxerga isso e como você acha que é o seu desdobramento jurídico desse tema? Bom, Paulo e o Ricardo lá de Natal, obrigado pela pergunta, e eu tenho que dizer a vocês o seguinte, né? Desde que houve a construção do cenário de calamidade pública e os decretos estaduais ocasionando o fechamento das atividades comerciais, não só de shopping center, mas de rua, percebeu-se uma imediata dor por parte, né, de milhares de lojistas do Brasil afora. Então, até onde eu tenho acompanhado, eu penso que há também por parte das duas entidades, seja a entidade empreendedora, via Abrace, quanto a entidade lojista, através da sua associação, elas estão buscando soluções, né, que sejam harmônicas, né? É natural, né, que, repito, exista nesse primeiro round uma diferença considerável, né, na visão. O que se percebe é que os shoppings, de maneira geral, e até orientados pela sua associação, estão promovendo uma suspensão na cobrança desses aluguéis, né? Isso me parece que está consensado, cada dia que passa leio, shopping tal, enfim, acho que é um processo de aderência natural. O que existe é uma razoável distância entre suspender e isentar, né? Quer dizer, suspender, como eu falei há pouco, é jogar para o futuro a cobrança desse período fechado. E isentar é algo remissivo, né? Não se cobra mais essa diferença, ela fica perdoada, né? Então, aí há realmente ainda um ponto de discussão entre os agentes, né? Eu penso que nós não sabemos quanto tempo esses decretos irão vigorar-se, por mais 15 dias, mais um mês, mais 2 meses, enfim. Acredito que as entidades continuam falando, continuam discutindo, continuam dialogando, né? E sob o ponto de vista da ida para o judiciário, né, eu tenho sustentado que é o pior cenário a esses atores, sabe? Independentemente de ser empreendedor, lojista, independentemente de ser um locador que precisa desse aluguel e um lojista, às vezes, muito bem gabaritado, que tem recursos para manter esse aluguel com um imóvel fechado durante 1 ano ou 2 anos, enfim, não é uma boa discussão, né? Por vários fatores. Primeiro, que todo o judiciário está suspenso, né? Todos os prazos processuais estão suspensos, o judiciário está atendendo somente causas emergenciais, e, ao que tudo indica, a suspensão das liminares é algo que se avizinha aí para os próximos dias através deste projeto de lei. Então, temos aí vários elementos que dizem que a judicialização não é boa, ela vai ser demorada.
o judiciário vai ser, de fato, confrontado entre duas teorias conhecidíssimas do direito, né? O pacta sunt servanda, ou o rebus sic stantibus, ou seja, vale aquilo que está contratado, ou fatores externos podem interferir naquele contrato, naquele regramento, e alterar substancialmente a sua solução ou sua precificação. Então, são duas teorias que já estão batendo no judiciário, e o que se percebe das respostas inaugurais do judiciário, seja aqui de Santa Catarina, do DF, de São Paulo, de várias que eu já tive a oportunidade de ler, é que há uma intervenção, de fato, né, gerada por esses dispositivos do Código Civil, na maioria delas determinando uma redução do valor do aluguel, mas com linhas enormes, em caixa alta, dizendo assim, o magistrado escreve, olha, estou aqui a determinar isso numa cognição inicial, né, sem muitos elementos, eu sequer conheço o locador, eu estou aqui ouvindo um apelo do locatário. Então, um restaurante que fechou, uma atividade de advocacia que não está mais funcionando, quer dizer, tem vários exemplos aí, mas é incrível como dentro dos acórdãos ou das decisões monocráticas está escrito nitidamente, ninguém melhor do que as partes para resolverem as suas dores. Então, em que pese a minha intervenção parcial, que é uma intervenção parcial e liminar, ele recomenda que as partes continuem a manter diálogo, continuem mantendo uma negociação com altivez, porque ela vai ser o melhor remédio a todos os agentes desse segmento. Então, eu continuo acreditando nisso, né, e acho que a judicialização, tanto por ação de despejo do empreendedor quanto do lojista para buscar a revisão, não é um bom caminho. Você usou muito bem um dado, né? As relações elas não começaram ontem e nem têm a tendência de acabar amanhã. Elas são relações duradouras, né? E elas precisam ter essa visão, né? A visão de futuro, né? A visão de que tudo funcionava bem, está atravessando um momento de turbulência, mas logo o sol vai voltar a brilhar e nós temos que estar preparados para esse momento. Não é adequado uma distensão que não permita as pessoas e as partes voltarem a conversar. Nós temos vários contratos que estão fluindo por prazo indeterminado. Se o locador não puder tirar hoje, talvez tire daqui a 3 meses ou 4 meses. Isso é interessante para o locatário. Às vezes tem um ponto consolidado, tem uma atividade consolidada por conta de uma visão estreita, de não olhar o outro lado da moeda. Eu acho que é isso que a gente tem que instituir. Eu concordo plenamente com a opinião do Márcio Schneider, a quem também envio um fraternal abraço. É mais do que nunca a hora justa e adequada para que as administradoras de imóveis, né, de fato produzam a verdadeira intermediação, né? Que elas produzam, né, esse efeito pacificador, né? Que elas atuem, né, considerando que os dois lados são clientes e que os dois lados precisam ser ouvidos e que elas consigam, né, passar isso com muito equilíbrio, com muita tranquilidade às partes. É isso que nós temos procurado fazer na nossa administradora e é isso que está nos impulsionando a participar desse gracioso momento aqui com todos. Perfeito. Leandro, e acho que isso vale provocar as administradoras presentes a fazer também, né? Maria Amélia, acho que quer fazer uma pergunta sobre esse tema. Exato. Só uma pergunta até rápida, você já falou um pouco rapidamente disso, mas só para a gente ter certeza aqui. Então, a gente está nesse momento dessas renegociações, né? E como você bem colocou aí, tem uma diferença entre a suspensão e a isenção dos pagamentos, né? E aí, para a gente entrar só numa parte técnica, para a gente ajudar de fato, né, as imobiliárias administradoras aí, nesse momento, você até comentou um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, isso seria válido para um momento futuro e não ter essa discussão se era uma suspensão ou uma isenção, se daqui 6 meses, né, eles voltam lá atrás e falam, e agora, né? O que a gente documenta nesse momento? Foi fundamental a tua pergunta. Excelente. Minha gratidão já vai de antemão aqui. Eu fiz referências à necessidade
de se produzir um aditivo contratual ou, no pior das hipóteses, de uma mensagem do fiador ou de um e-mail do fiador, preocupando-me com a questão da suspensão, porque a suspensão é moratória. E moratória e transação são causas excludentes da responsabilidade do fiador. Então, se eu projeto essa diferença de aluguel para o futuro, eu preciso ter a certeza que o fiador tem ciência desse fato para que ele não use, né, a dinâmica de, olha, você fez uma negociação direta entre o locador e o locatário, meu afiançado, como eu não participei, eu não me julgo mais responsável sobre esse aditamento que você realizou. Aliás, tem até súmula, a súmula 214 do STJ traduz exatamente isso, o fiador na locação não é responsável por obrigações resultantes de aditamento ao qual ele não tenha anuído. Então, é sobre uma espinha dorsal técnica, jurídica, de que há recomendo que as pessoas busquem, nesse momento, um registro da suspensão e da concessão dessa moratória. Agora, nos demais casos, é óbvio que a gente precisa ter um registro também eficiente daquilo que foi tratado, daquilo que foi solicitado, daquilo que foi deferido, para evitar qualquer dificuldade. Quando a gente fala numa suspensão e moratória, isso fica registrado nesse aditivo, ou através dessa carta, desse e-mail, desse WhatsApp, isso fica tudo normatizado. Então, olha, suspendi metade do aluguel agora. O caso de 10 mil, era 5, virou 5. Esses 5 vai ser pago em outubro, novembro e dezembro em 3 parcelas. Ok, isso ficou registrado no documento. Agora, teve um caso que não foi suspensão, não foi moratória, foi isenção direta. Era 10 e virou 5. Então, esses 5, né, está registrado no nosso sistema, está registrado na troca de mensagens e e-mails entre o administrador, o locador e o locatário, só que ele vai ser usado somente nesse mês. Ou, eventualmente, no mês que vem. Né? Ok, mas não tem saldo a ser pago no futuro. Então, nesses casos, nós estamos usando lá abono emergencial, estamos usando algumas nomenclaturas, né? Abono emergencial provisório, ou abono emergencial, enfim, apenas um dispositivo no boleto, né, para determinar a redução ou a isenção daqueles dias de aluguel. Tem que tomar um cuidado adicional aí, óbvio, né, que se eu estou falando de um aluguel de 10 mil, no qual o locador isentou 5, nós temos que ter um cuidado aí na hora de fazer o registro dessa operação, porque a incidência do imposto de renda tem que acontecer sobre 5, né, e não sobre o 10. Então, tem que ter um cuidadozinho operacional aí. Eu sei que todo mundo está ligado nesse aspecto, mas, né, vou pecar pelo excesso, mas não pela omissão, como diz um amigo. Ótimo, obrigada. O pessoal da Cristina Soubirri, da BR Properties, grande gestora de propriedades aí, ela pergunta sobre a aplicação do caso fortuito nesse momento, né? Os locatários de imóveis não residenciais podem alegar caso fortuito para se desonerarem do pagamento do aluguel e encargos de locação? Aqui já é mais a preocupação do empreendedor, né, do proprietário. Poxa, e se o meu locatário busca aplicar caso fortuito? Né? E aí ela já vem na sequência com uma segunda pergunta que para mim é relacionada, então acho que vale juntar. A operação reduzida da atividade do locatário de imóvel não residencial pode alegar o caso fortuito ou força maior para desobrigar de cumprir o contrato de locação? Olha, eu vou me socorrer a Santo Agostinho, aliás, ao padre Antônio Vieira, que era um dos maiores oradores sacro-portugueses, né? Então, ele conta sempre uma historinha que é mais ou menos a seguinte: se você tem fé e devoção, está sentado no lado esquerdo da igreja, num banco distante do altar, e olha com fé e convicção para esse santo, você tem a nítida impressão que esse santo está olhando para você. Façam esse teste. Só que não esqueçam que pode ter alguém sentado no banco da direita, do outro lado da igreja, com a mesma fé e devoção, e ele vai ter a mesma percepção, que o santo também está olhando para ele. Por que eu uso esse exemplo que está escrito pelo padre Antônio Vieira? Porque durante esses últimos dias tem se falado
a exaustão sobre caso fortuito, força maior. Então, tem uns que entendem que sim, que é caso fortuito, que é força maior. Outros entendem que não é caso fortuito, nem força maior. Então, assim, vou voltar à história do padre Antônio Vieira. Cada um com as suas crenças sob o ponto de vista do que o direito estaria albergando. E por isso que o direito é tão apaixonante a todos nós. Eu continuo achando, dentro da minha visão, que sim. Eu acho que o decreto de pandemia, a decretação estadual do fechamento das atividades, a crise mundial provocada pelo coronavírus, para mim, forçam a existência de caso fortuito e força maior. Mas, independentemente da capitulação de caso fortuito ou força maior, o nosso Código Civil ele é a base da construção da civilização da sociedade, né? Ali estão esculpindo todas as relações contratuais, familiares, sucessórias, né? E o direito das coisas também está colocado ali, o direito das obrigações também está colocado ali. Se a gente pensar por esse sentido, então, eu falei há pouco que a gente tem vários artigos nos quais um locatário poderia, de fato, se escorar para manifestar a sua dor e obter alguma chancela judicial, né? Eu não vou ao ponto de albergar ao não pagamento, né? Não vou ao ponto de albergar ao não pagamento. Eu mantenho a tese de que ele pode ou albergar a resolução do contrato, ou seja, a rescisão desse vínculo, independentemente de situações de mora ou de rescisão, quando se ficar comprovado que a dor do momento gerou esse cataclisma econômico na atividade dele. Eu acho que isso também é um aspecto que tem que ser considerado. Mas, para não fazer leituras de muitos e muitos artigos, mas, coincidentemente, o meu celular acabou a bateria, eu tenho aqui anotado o 317, que foi objeto de um estudo que eu fiz, numa pequena cadernetinha aqui. E o 317 fala o seguinte: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, veja, acho que esse é um artigo muito importante, porque ele é um artigo que fala da desproporção que esse locatário está vivenciando hoje, à luz de um fato superveniente à construção desse contrato, à luz de algo que tornou imprevisível o seu pagamento. Então, ele fecha muito bem. Mas ele poderia pegar também escora no 393, no 396, no 478, no 479, né, no 567. Você tem vários dispositivos. Agora, eu não trato e nunca vou tratar, pelo menos até o presente momento, até onde eu estou imaginando uma linha de solução, numa ação que elida o locatário de pagar aluguel. Eu penso que é um remédio extremamente forte, né? Extremamente impactante, né? E desarrazoado, né? Até pelo uso que ele está fazendo dos bens que estão dentro desse imóvel. Né? Alguma contraprestação tem que vir, além dos encargos, né? Que eu não estou nem considerando como passível de revisão. Então, respondendo a dúvida aí, eu vejo enquadramento em caso fortuito, vejo enquadramento em força maior, vejo enquadramento no 317, vejo enquadramento na teoria da imprevisão, divirjo parcialmente de alguns renomados civilistas que apregoam a situação de caso fortuito e força maior, sim, mas não para o ponto de revisão do aluguel, de resolução do aluguel, mas sim de não aplicabilidade de multas ou de juros e de correção, que é o caso mais visível do 393 e do 396. Então, divirjo parcialmente nesse aspecto. Acho que a médio e longo prazo, quando o judiciário mais tocado por esse sentido, entre as duas institutos de antigamente, Pacta sunt servanda e Rebus sic stantibus, eu acho que a maioria das decisões vai no sentido de dar conforto a essa imprevisão contratual e, analisando caso a caso, disciplinar vertentes econômicas que sejam mais justas e adequadas às partes. Excelente, acho que fica
fica bem clara aí a sua posição e que é uma posição que você considera uma posição pessoal ainda, né? Acho que a gente vai esperar e vai descobrir isso com o tempo, né? Como foi o entendimento, né? Paulo, assim, ó, eu coletei mais de 20 decisões ao longo dos últimos dias no Brasil inteiro. Eu posso dizer que o placar está mais ou menos 18-2, ou seja, 18 estão acolhendo, né, 18 estão acolhendo, né, as manifestações dos locatários. Talvez não na volúpia que eles queiram, porque muitos estão pedindo isenção de aluguel, isenção não só do mês de março, abril, maio, 5 meses para frente, né? Outros estão oferecendo 10% de aluguel durante esse período. Então, o que eu tenho percebido, né, dos casos majoritários aqui, é sim uma intervenção do judiciário, adequando 30, 40, 50, tem para todos os gostos e tamanhos, né, e decisões que são liminares, portanto, passíveis de serem revistas, né, mediante o princípio do contraditório. Né. Então, eu acredito que a gente está no primeiro tempo do futebol aí. Tem um intervalo e aí vai ter o segundo tempo, né? Então, vamos ver se o placar do primeiro tempo se robustece. Mas não se trata de uma opinião, se trata de casos reais em que foi aplicado. Eu me filiei a uma corrente civilista, uma corrente de direito material. Meus estudos foram nesse encaminhamento, respeitando algumas opiniões divergentes, né? Mas também tem muitas opiniões convergentes, até diria que mais convergentes, muito mais convergentes. Acho que estou acompanhando um raciocínio técnico e teórico que é, de fato, defendido pela grande maioria dos civilistas que já tiveram oportunidade de escrever sobre esse tema, mas eu acho que vale a pena aqui, né, numa plateia tão seleta, tão, digamos assim, tão atuante e tão inteligente para o tema que a gente está falando, né, revelarmos que existem visões que vão um pouquinho, caminham um pouquinho diferente do que nós estamos tocando aqui. Né? Perfeito. E, obviamente, de minha parte, total respeito a esses entendimentos, naturalmente. Perfeito. A gente está indo aí para as últimas perguntas, estamos chegando a uma hora e meia de live. Vamos fazer as últimas 2 perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas, mas a gente tem aqui uma pergunta sobre garantia sobre imobiliárias que garantem aluguel. Foi do Renato Gomes Neto. Se eu não me engano, Renato da Procuradoria de Imóveis, se eu não me engano. Em relação às imobiliárias que trabalham com aluguel garantido, o locatário pede isenção ao locador, não quer dar. Qual a orientação para as imobiliárias? Eu pensei em passar essa pergunta para a doutora Maria Flávia, né? Porque ela já tinha comentado. Depois eu fui me escorar na segunda fala que você falou, olha, semana que vem nós vamos ter um live só sobre garantia de aluguel. Eu assim, amém, aleluia, Senhor. Deixemos isso tudo para a semana que vem. Mas eu não vou fugir da pergunta do nosso querido Renato aí. Bom, se nós estamos enxergando razoabilidade, né, na alteração de uma base contratual do locatário em face do fiador, com base na teoria da imprevisão e com base nessa alteração profunda do contrato, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma catástrofe, nós estamos diante de algo que nunca imaginado por nós, pelos nossos pais, nossos avós, né? E sabe lá se os nossos filhos, netos e tataranetos vão ter a oportunidade de passar por algo tão delicado como nós estamos passando. Então, eu vou responder isso com muita serenidade, com muita tranquilidade, né? Porque precisamos estar com esses elementos em nossa aura para que a gente possa cruzar esses mares tão revoltos. Sim, eu entendo que as administradoras de imóveis elas podem também, com base nos mesmos argumentos e com base nos mesmos dispositivos, rever as suas condições garantidoras da locação. Muitas delas até, não que estivesse imaginando tal situação no Brasil, mas muitas delas até têm isso em forma contratual. Né? Tem isso até em forma contratual, ou seja, em algum momento, algum bom advogado,
lembrou-se de que poderia colocar no seu contrato de administração uma cláusula excludente da manutenção da garantia, derivado de caso fortuito ou de força maior, seja ela uma greve intestina, uma comoção interna, seja ela um quadro pandêmico, como estamos vivenciando hoje. Então, aos que têm uma cláusula contratual, tem até um valor adicional, porque estão, de fato, cumprindo o contrato. O contrato era claro, dizendo que, numa hipótese X, Y ou Z, haveria a suspensão da garantia locatícia firmada pela administradora. Aos que não têm, não quero deixar de cabelo em pé, me filio à tese de que é, sim, possível também a revisão dessa cláusula, porque essa revisão parte do próprio poder que o locatário dispõe, né, diante dessa situação. E indo um pouquinho mais ao encontro, né, desta dinâmica proposta pelo Renato, eu teria até um argumento adicional. Se nós encontramos mecanismos judiciais, jurídicos, para que o locatário possa obter a resolução do contrato ou a revisão daquele valor locatício durante um período, quero chamar a atenção que essa revisão não é ad eterno, essa revisão é durante o período em que perdurar o cerceamento do uso daquele imóvel. Ok? Enquanto perdurar o cerceamento do uso daquele imóvel. Então, nós não estamos falando de uma coisa ad eterno, 2 anos, 5 anos, não. Estamos falando de um período que nós ainda, obviamente, não sabemos qual é, mas é um período provisório, é um período determinado, é um período temporário. Bom, então, se eu estou garantindo um aluguel no qual eu tenho um locador insensível e não atendendo a nenhum pleito do locatário, possivelmente esse locatário não vai pagar. E possivelmente esse locatário, para não ficar em mora, ele vai propor uma ação dessa natureza. Então, eu acredito que, numa hipótese dessa, a decisão judicial, sim, poderia ser objeto de uma reavaliação da administradora para manutenção da garantia naquele percentual. Mas, enquanto não tivermos um clareamento do quanto devido, a imobiliária não é uma atividade cuja a garantia não permita em nenhum momento da sua trajetória a revisão. E nós não estamos falando de uma crise. Volto a dizer, nós tivemos aí 7 anos de crise no Brasil, eu não vi nenhuma administradora de imóveis nesse período onde houve aumento da inadimplência, aumento da taxa de desemprego. Eu não vi nenhuma administradora usar ou diminuir ou parar de dar garantia ao seu locador. Eu não vi. Por que não vi? Porque isso faz parte do seu business, faz parte do risco do seu negócio. Mas hoje nós não estamos diante do risco do nosso negócio. Nós estamos diante de algo, de uma concretude, de uma amplitude muito diferente do que uma crise convencional. Então, eu volto a dizer, eu acredito que sim, me filio à tese de que é possível, sim, a revisão também dessa cláusula de garantia, né? Há exemplo do que pode também acontecer com as cláusulas securitárias. As apólices gerais e as companhias de seguro, no formato de locação, também existem cláusulas nesse sentido, que uma situação desta natureza também pode impedir ou pode limitar a garantia por eles outorgada. O que nós temos até o momento é algumas informações dos principais players do mercado dizendo que não vão usar essa cláusula, né? Que vão manter as suas garantias rígidas, né? Mas é interessante sabermos que existem cláusulas também na apólice geral que pode gerar a redução ou até a suspensão da garantia por parte das seguradoras. Eu penso que isso não vai acontecer. As seguradoras têm um enorme capital disponível a essas diretrizes, né? Eu penso que elas também entendem que essa situação é passageira, é transitória. Eu penso que elas também estão acreditando na capacidade das administradoras de negociar a exaustão nesse momento, de sorte que cheguem às portas das seguradoras um pedido ínfimo, né, de reembolso de aluguéis não pagos, mas, em razão desse fato, eu confio que elas vão manter as garantias rígidas.
mas gostaria muito de participar da live, vou participar da live como ouvinte, telespectador, né, na próxima semana. Aqui na próxima semana. A gente estarei acompanhando, porque nada como beber água na fonte. Perfeito, perfeito. Mas legal já ter a sua visão sobre a possibilidade de aplicação da cláusula, e acho que é justamente esse o debate da próxima conversa, né? Acho que, tudo bem, entendemos que é aplicável. E aí, qual é a posição das empresas, né? Irão aplicar, não irão? Irão em qual condição? Sob qual condição irão aplicar? Acho que vai ser super interessante esse debate. E para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, tem uma pergunta do Pedro. O Pedro primeiro deu parabéns aqui, doutor Leandro e doutora Maria Flávia, foi uma discussão de alto nível e muito educativo. Pedro aniversariante do dia de hoje, completando mais um ano de vida, parabéns, né? Que Deus te abençoe, tudo de melhor para você. E ele fala o seguinte, a gente tem visto aí esse movimento de tecnologia, e aí acho que isso até sai um pouco da história da Covid-19, né? Mas olha, o que ele vai perguntar fala sobre tecnologia em si. A gente começa a ver o movimento de visitas por vídeo. Só que, uma vez que a visita foi feita por vídeo, a pessoa não esteve dentro do imóvel. Será que ela pode alegar, pedir uma quebra contratual porque ela não foi até o imóvel, alegar que não conheceu o imóvel? Se sim, como garantir que não terá uma rescisão por esse motivo? Né? Que orientação você dá nesse momento em que a gente começa a usar como principal prática, várias empresas têm usado a visita por vídeo como principal prática? Ótima pergunta. Antes de mais nada, Pedro, parabéns aí. Muita paz, saúde, sucesso aí na tua jornada. Felicidade hoje e amanhã. Pedro foi, inclusive, quem nos apresentou, né, Leandro? Ah, é? Tá certo. Pedro Fernandes. Teu mano, pô. Teu mano, não é isso? Meu irmão. Não tinha... Eu tinha escutado o Pedro, mas eu tinha escutado que era teu mano, né? Então, Pedrão, um abraço, gente finíssima, gente finíssima. Bom, sim, concordo, nós estamos mudando tudo dentro das nossas empresas, né? Hoje nós estamos com aproximadamente 90 colaboradores em home office e outros 90 em férias coletivas por mais alguns dias, né? Estamos tocando nessa diretriz. Algumas não tem sentido, né? Tem home office no momento, né? Recepcionistas, né? Manutenção, não tem muito o que fazer dentro da empresa com ela fechada nesse momento. Então, essas estão aí num processo de férias coletivas esperando a nossa reabertura. Dentro desse cenário, de fato, a gente tem feito mudanças impactantes, né? Desde o processo de autovistoria, né? O cidadão quer desocupar um imóvel, eu não tenho nenhuma estrutura de vistoria externa nesse momento, porque está proibido, a nossa empresa não pode agir, as terceirizadas, pela mesma razão, também não podem agir. Então, estamos usando aí algumas ferramentas que já desenvolvemos ao longo desse período. Então, o nosso vistoriador fica lá no seu home office acompanhando a vistoria original e vai lá o locatário mostrando ambiente por ambiente. Mostra ali melhor um pouquinho, quero ver aquilo ali, mostra aqui e tal. E com isso a gente tem feito algumas rescisões ao longo desses últimos dias para desimpactar, né, a pressão do locatário já não ocupando o imóvel em relação ao pagamento desses dias e também para tentarmos dar vida a esta locação perante o locador. E, de fato, você está coberto de razão, Pedro, né, Paulo, no sentido de que estamos surgindo locações, sim, com essa diretriz. Ele está vendo o vídeo do imóvel, está vendo lá o 360 graus do imóvel e está se contentando nesse estágio em dar sequência à locação de maneira virtual, né, de maneira digital, de maneira remota, por esse ambiente. O que nós temos feito ad cautela? Né? Nós temos feito uma declaração, nós temos apresentado ele uma declaração no qual ele atesta e declara, né, que a opção de locar aquele imóvel por esse formato foi exclusivamente dele, né, de que ele tem conhecimento e que se deu por satisfeito com as averiguações que ele fez no imóvel na vistoria 360, na visita 360 ou na visita vídeo, e também pela vistoria que ele está recebendo, porque a vistoria já está preparada, e dentro desse formato nós estamos tornando o contrato um ato solene,
e pactuado, evitando que ele busque, através, né, de uma outra sistemática, dissolver esse vínculo. Olha, não vi direito à vizinhança e tudo mais. Então, nesse termo, ele dá ciência, que ele conhece o prédio, que ele conhece o condomínio, que ele conhece o entorno, que ele conhece o bairro, que ele conheceu o imóvel através desse cenário e tudo mais. E naturalmente, Pedro, isso tem acontecido porque, de fato, o locatário é conhecedor daquela unidade, né? Ele não está assinando uma declaração porque a empresa administradora está exigindo. Não, aquilo é o retrato da realidade dele. Ele decide morar naquele bairro, naquela rua, naquele edifício, porque ele já tem um conhecimento prévio, né, do que está no entorno. Então, não são muitos casos, tem que dizer que não são muitos casos, mas quando eles existentes, eles estão sendo tratados nesse modelo. É feita uma declaração onde ele atesta que ele fez a opção por esta jornada nesse formato. Perfeito. Acho que muito bem respondido. Mais uma vez, quero agradecer imensamente a doutora Maria Flávia e a você, Leandro, pela disponibilidade de compartilhar essas informações aqui, pela disponibilidade de apoiar o mercado a se desenvolver por meio de informação, né? E, claro, obrigado a todo mundo que participou desse momento com a gente, que interagiu aqui. Espero que a gente tenha conseguido, por meio desse debate, apoiar vocês no dia a dia do negócio de vocês, ou se você for um locatário ou proprietário interessado, também no dia a dia da vida de vocês. A gente está vivendo um momento super crítico e a gente entende que, se a gente se unir, nós teremos mais gente pensando em soluções para passar por isso com o menor impacto possível. Está entre dois pontos fundamentais. A proteção de vidas é indiscutível, mas como mantermos a segurança, como a gente vai manter a segurança minimizando as perdas econômicas? Esse é o principal desafio. E aí, Leandro, queria ir para as considerações finais, queria que você desse aí uma palavra final antes da gente encerrar. Bom, as minhas considerações finais são de agradecimento, né, Paulo, primeiramente a você, autor do convite, e a oportunidade que está me referendando aí de passar algumas visões aí do que nós temos realizado a nível de empresa, a nível da nossa administradora. Aproveitar também em dizer que esse trabalho mercadológico ele é feito junto à CBCSI, da qual eu tenho a honra de ser um dos coordenadores da área de locação, junto com a doutora Moira Toledo, de São Paulo, né, sob a batuta sempre competente, harmônica, consistente, do nosso querido amigo Pedro Vaman. Ele é o grande maestro, né, da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários. Para quem não conhece muito bem essa estrutura, aproveito esse momento para dizer: todos os secovs do Brasil e associações, né, do mercado imobiliário, elas encontram-se dentro dessa Câmara, que é uma Câmara pertencente, vamos assim dizer, à Confederação Nacional do Comércio. Então, lá, nesta Câmara, observando as diversas atividades do segmento imobiliário, área condominial, compra e venda, incorporação, locação, loteamentos, enfim, todas essas atividades são tratadas, e lá nós discutimos, de fato, as dinâmicas de projetos junto ao Legislativo, as dinâmicas de projetos junto ao governo federal, acompanhamos com muita acuidade as decisões que emanam das Cortes Superiores de Brasília. Então, é um acompanhamento que é feito por uma gama expressiva de profissionais, de pessoas que são dedicadas, né, a essa atividade. Particularmente na área da locação, hoje nós temos aí um time, né, que está, digamos assim, diuturnamente se reunindo, se falando, né, vendo as boas práticas, discutindo. Né? Então, esse time hoje tem profissionais de altíssimo gabarito. Eu queria nominá-los aí, se eu perder a palavra, esquecer: o nosso querido amigo Jacques Buscaschi, que é lá de São Paulo, o nosso querido Rubens Elise, de São Paulo também,
doutora Moira já citada, o Ovídio Maia, aí de Brasília, né? O outro defensor da classe, da categoria, sempre disposto a atuar, né? Enfim, estamos aí realmente com ótimos parceiros aí, tocando aí essa missão num momento bastante delicado, né, da vida de todos nós. Agora, a minha mensagem, por conta disso, é uma mensagem de muito otimismo, né? Eu sei que nós estamos passando por dias atípicos, estamos passando por uma tempestade, estamos passando por uma turbulência inimaginável, por isso que nós temos que, de fato, mantermos, né, serenos, mantermos focados, mantermos engajados, né, juntamente com a nossa equipe, né, para que a gente possa ultrapassar essas adversidades e, como eu disse lá no início, né, ultrapassando-as, saímos dela de uma forma melhor do que entramos. É isso que eu estou confiando, é isso que o nosso time está confiando e é isso que nos mantém vivos, né, nessa jornada com muita perseverança e resiliência, como já disse há pouco. Excelente, excelente. E, pessoal, aproveito para já anunciar o nosso próximo webinar, que será com alguns convidados. O primeiro que já está confirmado é o Jardel Cardoso, CEO e fundador da Credipago, para falar sobre garantias locatícias em tempos de coronavírus. E falando um pouco aí do nosso projeto, a gente mantendo o compromisso com a digitalização do mercado imobiliário, a gente quer também anunciar no dia 4 a 8 de maio, começa o Imobiliária Digital Summit, que é o maior evento digital do mercado imobiliário, evento que a gente é patrocinador, atuando, que a gente entende que é uma atuação em responsabilidade da nossa parte com a transformação digital e com o impulsionamento da transformação do mercado imobiliário. Acompanhe nossas mensagens pelo Instagram, pelo LinkedIn, para se inscreverem. E é isso aí, pessoal. Continuem em casa e contem com a gente da Rua 2. Um forte abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada, gente. Fiquei Um abraço a caladinha. todos. Até uma próxima. Obrigado, Leandro. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigada, Leandro. Prazer. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.